Tem um tipo de detalhe em One Piece que passa despercebido na primeira leitura, mas que quando você para e analisa com calma, reorienta completamente sua visão sobre o que está sendo construído. O aviso do explorador Luiz Arnaud sobre Elbaf é exatamente esse tipo de elemento. Não é uma revelação de batalha, não é uma transformação de personagem, é uma frase, uma instrução, e ela pesa mais do que qualquer golpe do capítulo. A questão não é só o que ele disse, é quem disse, de onde disse e por que o Oda escolheu esse momento específico para revelar isso. Vamos construir esse raciocínio do começo. Fala Nakamas. O episódio abre com o navio Great Eric se aproximando do porto de Elbaf. Um garoto chamado Kron sai correndo para receber a embarcação, mas aqui já tem uma informação enterrada que precisa de atenção. Kron não é uma figura aleatória. Ele é o mesmo menino que apareceu ao lado de Shanks no bar de Elbaf, antes mesmo do Kid chegar à ilha. Não é reutilização de design. Kron foi colocado ali por uma razão. Ele embarca com um objetivo declarado. Quer conhecer Luffy pessoalmente. E então, o flashback entrega o motivo. Shanks, em algum momento anterior, disse a ele diretamente: "Não se esqueça deste nome, Luffy do Chapéu de Palha." Agora pensa no peso disso. Shanks está em Elbaf. Fala especificamente para um garoto local memorizar o nome de Luffy. Por quê? Porque ele entende, com uma profundidade que vai além do que qualquer outro personagem demonstrou, a conexão entre a fruta de Nika e aquela terra. Os gigantes já viram essa conexão em Egghead. Eles reconheceram Nika no Luffy, ainda que tenham zoado dizendo que ele estava fantasiado. O reconhecimento existiu. O que falta é a reverência. E esse vazio tem contexto histórico. O Loki se auto-intitula Deus do Sol, mas ele é o príncipe amaldiçoado, não uma figura de devoção genuína. Quando a Mother Carmel ativou a Pandora para extinguir o incêndio ritual de Elbaf, os gigantes concluíram que o próprio Deus Sol tinha intervido. A chama era dourada. Luffy está chegando para ocupar esse espaço simbólico que ficou vazio, e Shanks está preparando o terreno há anos. O navio avança em direção a uma estrutura visual absurda, um arco-íris colossal que conecta o oceano ao segundo nível da estrutura arbórea de Elbaf. A referência mitológica é direta, é a Bifrost nórdica, a ponte que une os mundos. Mas o detalhe técnico que muda tudo é o material. Os gigantes construíram essa ponte usando uma pedra solar. E o que a pedra solar faz? Ela permite materializar elementos da imaginação em forma física. Não apenas armazena, mas traduz pensamento em realidade. Aqui está a conexão que me prende. O poder de Nika é exatamente isso, transformar imaginação em realidade. A sinergia entre o que a pedra solar faz e o que a fruta do Luffy faz não é coincidência de roteiro. É uma linguagem recorrente que o Oda está usando para mapear algo maior. O One Piece, o tesouro em si, pode ser uma pedra dos sonhos, um objeto com o qual as próprias frutas do diabo foram originalmente criadas em algum momento do século perdido. Isso explicaria por que as frutas têm poderes que dobram a lógica da realidade. Não são anomalias, são artefatos com origem intencional. Enquanto o grupo principal sobe pela Bifrost, outro conjunto de eventos acontece na ponte do submundo. A Gerd e o Goldberg encontram Luffy voltando de lá de baixo. Eles perguntam o que ele estava fazendo, e aí vem um dos momentos mais funcionalmente engraçados do capítulo. Luffy, absolutamente incapaz de mentir, começa a suar de forma tão desesperada que o Goldberg entra em pânico e para de perguntar, assumindo que ele deve ter vivenciado algo traumatizante. O que aconteceu de verdade é que Luffy caiu na conversa do Loki e fez uma promessa. Mas o que me interessa aqui é a motivação subjacente. Luffy tem um faro por pessoas que raramente falha. Ele não age por ingenuidade pura. Ele age porque já formou uma impressão. A pergunta que fica é: ele viu algo no Loki que a narrativa ainda não nos mostrou diretamente? Na floresta, o Road está prestes a alcançar o resto do grupo quando uma armadilha dos próprios chapéus de palha o detém. Uma árvore gigante caindo diretamente sobre ele.
A Gerd e o Goldberg chegam e, sem hesitar, adicionam seus próprios ataques ao Road. O estilo do Goldberg ecoa estruturalmente o Hakoku de Dory e Broggy. Road levou sem dó. O grupo se reúne, mas o padrão da separação é o que importa analisar. Luffy, Zoro, Nami, Usopp e Sandy, os 5 que estiveram em Arabasta, foram separados especificamente. Oda não faz esse tipo de agrupamento por coincidência narrativa. A hipótese mais consistente é que eles não podiam ver o jornal como X no braço. A Vivi está voltando para a história. O padrão é explícito demais para ser descartado. Aqui o episódio entrega uma informação estrutural importante. Elbaf não é uma ilha plana. Ela tem 3 camadas verticais. O submundo, onde o Loki está acorrentado. O mundo do Sol, onde os gigantes vivem. Vilas, florestas, a vida cotidiana da ilha. E acima de tudo isso, o mundo celestial. A Bifrost conecta esses níveis. O nome Mundo do Sol é uma referência direta ao Nika, mas o mundo celestial é o que gera mais especulação. Minha hipótese favorita, Birka está lá, a terra natal do Enel, destruída 8 anos antes dos eventos do arco de Skypiea. Se Birka existiu no topo de Elbaf, o volume de conhecimento que pode estar guardado naquele lugar é difícil de dimensionar. Essa informação não foi plantada à toa. Agora chegamos ao núcleo do capítulo, e o Oda entrega isso da forma que ele gosta, não com explosão, mas com peso crescente. Enquanto os chapéus de palha contemplam a imensidão do mundo do Sol, uma narração começa. A voz descreve Elbaf com a precisão de quem passou o tempo documentando cada aspecto daquele lugar. A escala das plantas, dos animais, da própria arquitetura natural. É uma narração de explorador. E então vem o trecho que reorganiza tudo. Se eu tivesse que registrar apenas uma coisa sobre a misteriosa terra de Elbaf, o lugar onde tudo é enorme, desejo que você se lembre das minhas palavras em algum lugar no fundo da sua mente. Não prolongue sua estadia nesta terra por muito tempo. Quem fala é Louis Arnaud, o mesmo explorador que escreveu o Bragman, o livro que a Nami usou como referência em Little Garden centenas de capítulos atrás. Uma figura que existia apenas como um nome em uma página, ressurgindo exatamente aqui, exatamente agora. A silhueta dele mostra um homem de cabelos longos, chapéu e casaco com características visuais de Wano. E há outro detalhe que o fandom precisava de anos para conectar. Essa é a pessoa que estava bebendo com o Crocus na capa do capítulo 631. Finalmente, a identidade daquela figura foi revelada. A pergunta central é: o que acontece se você permanece tempo demais em Elbaf? As hipóteses iniciais são óbvias: distorção temporal, transformação física progressiva, algum tipo de radiação mística. Mas aqui entra o dado que complica tudo. Shanks transita por Elbaf regularmente e não demonstra nenhum efeito colateral visível. Dory e Broggy ficaram 100 anos em Little Garden, não dentro de Elbaf, e quando voltaram, não havia indicação de que o tempo passou de forma diferente para eles. Isso elimina a possibilidade de que a ilha inteira tenha essa propriedade. O aviso provavelmente se refere a um local específico, uma câmara, um templo, uma região da floresta com características únicas. Little Garden, com seus dinossauros e fauna de proporções absurdas, sempre pareceu um fragmento de Elbaf cristalizado no tempo, e talvez seja literalmente isso, um pedaço de território onde o tempo opera em outra velocidade. A ideia de uma câmara do tempo não é tão distante do que o One Piece já estabeleceu como possível dentro da sua física interna. No mundo real, em 1817, existia um jesuíta chamado Louis Arnaud, historicamente conectado ao Brasil. Oda tem um padrão estabelecido de referências brasileiras, a própria origem do Luffy e a ilha lendária de Rai Brasil, que aparecia em mapas medievais, mas nunca foi encontrada por ninguém. Uma ilha que existe apenas para quem a alcança no momento certo. O paralelo com Laugh Tale é estrutural demais para ser acidental. Sobre a antiguidade de Louis Arnaud, o Bragman estava na biblioteca de Ohara, o que indica que o professor Clover reconhecia aquele livro como relevante para o estudo do mundo antigo. Se o livro documentou os gigantes de Little Garden, ele tem no máximo 100 anos. Mas se documentou as criaturas colossais que habitam aquela região, criaturas que parecem ser de uma era muito anterior, então o autor pode ser significativamente mais antigo. A hipótese que faz mais sentido para mim, Louis Arnaud é um imortal do século perdido,
ainda em movimento pelo mundo, ainda documentando. E a pergunta que decorre disso naturalmente é: ele poderia ser o homem marcado pelas chamas? A única figura de peso na narrativa que ainda não foi associada a nenhum Road Poneglyph? Não dá para descartar. O que é certo é que Oda não traz de volta um personagem com esse histórico em um momento tão crítico sem razão específica. E o capítulo encerra com Luiz Arnold fisicamente presente em Elbaf, caminhando pela floresta, com um urso gigante observando na direção dele. Ele está ativo. Ele está aqui. E Luffy está chegando. Deixe a sua teoria nos comentários. Luiz Arnold é um imortal do século perdido? Um aliado de Joy Boy? Ou o homem marcado pelas chamas? E o aviso? Onde especificamente em Elbaf ele se aplica? Se essa análise valeu o seu tempo, o like ajuda a levar o conteúdo para mais pessoas da comunidade. Inscrição com o sininho ativado garante que você não perde o próximo, porque Elbaf claramente ainda tem muito mais escondido do que mostrou até agora. Valeu, Nakamas! Até a próxima!